Muito boa tarde a todos, bem-vindos a mais teoricamente seria seminário presencial, mas dadas as circunstâncias que bem conhecem, estamos a fazer em formato webinar, o que é perfeitamente adequado se considerarmos que é uma pós-graduação em marketing digital, por isso é tudo digital. Vamos procurar aqui ter uma experiência o mais interativa possível, por isso temos aqui um velho amigo, que é o Pedro Borges, que eu vou pedir depois para ele se apresentar e explicar um bocadinho como é que ele também chega a esta questão do blockchain. Nós fomos colegas de faculdade no Instituto Superior de Economia e Gestão e os nossos caminhos voltaram-se a cruzar nesta parte muito tecnológica, digamos assim. Mas eu acho que eu aqui o que pedi justamente ao Pedro foi que nos desse uma visão para além do famoso Bitcoin, não é? Porque quando pensamos em tecnologias blockchain, é o Bitcoin que vem à cabeça, é realmente um fenómeno muito importante, mas eu acho que, e isto é uma opinião que eu tenho, e o Pedro pode no fundo, apoiar ou discordar, como é lógico, mas eu acho que o Bitcoin é ainda a ponta do iceberg do potencial que o blockchain tem e se calhar com esta questão da pandemia, se calhar vai acelerar a utilização de tecnologias de blockchain. Mas isso também é uma questão que fica para o Pedro Borges. Por isso, em termos de estrutura, só para que depois eu passe a palavra ao Pedro, é o seguinte, eu vou dar a palavra ao Pedro, vou pedir ao Pedro para fazer a sua, digamos, contar-nos a sua história associada aqui ao blockchain principalmente, e depois fazer algum enquadramento e é muito importante, são muito importantes as vossas questões, porque principalmente quando temos uma pessoa como o Pedro que conhece muito bem esta tecnologia, muitas vezes quando nós temos muito conhecimento sobre uma matéria somos levados a entusiasmarmos e a falarmos e às vezes há dúvidas pelo meio e é muito importante que coloquem as dúvidas a qualquer momento. Por isso eu peço que efetivamente utilizem a tal mãozinha que existe ou no bate-papo ou na lista de participantes, tem lá levantar a mão ou têm mesmo levantar a mão e eu como moderador vou-vos dar a palavra se o Pedro por acaso não reparar que até já existe a mão levantada. Por isso, sem mais delongas, o máximo de duração, mas certamente não vamos atingir esse máximo, é 2 horas, a não ser que haja muitas questões e estaremos cá para responder. Aliás, estará mais o Pedro. Por isso, sem mais delongas, Pedro, a bola é tua. Ok. Carregar aqui no unmute. Olá, boa tarde a todos. Como o Filipe disse, chamo Pedro Borges, tem aí. A minha vida profissional foi e é passada ligada a mercados financeiros. Portanto, trabalhei muitos anos, principalmente com corretagem online, o que me fez nessa altura também desenvolver algum gosto pelo marketing. Trabalhei em alguns países, trabalhei na Dinamarca, Inglaterra, Espanha, aqui em Portugal, claro está, e a última experiência internacional que tive foi em São Paulo, portanto onde vivi 5 anos. Fui viver para São Paulo em 2013, na altura abrir um banco de investimento lá e estive lá até 2018. E foi em São Paulo que eu me interessei primeiro pelo Bitcoin, até por causa do preço e por tudo o que o Bitcoin já representava, e depois comecei a explorar um bocadinho mais tudo o que estava por trás do Bitcoin e na verdade a entender bem o que era o blockchain, que na verdade o Bitcoin não é mais do que o primeiro blockchain que existiu. Eu na altura que fui para o Brasil, ao princípio, como não fui com a família, só fui lá ter depois, isso deu-me bastante tempo livre para pesquisar sobre isso. Não era fácil, porque a linguagem era muito técnica, eu não tenho formação nenhuma, nem em engenharias informáticas, nem em programação, portanto foi de alguma forma complicado.
Mas depois, pronto, com o passar dos tempos a pessoa vai entrando, começa a perceber os conceitos, começa também a aparecer alguma literatura mais simples e pronto, e acho que passados estes anos, e eu comecei nisto em 2014, portanto estes 6 anos foram um bom processo um bom processo de aprendizagem. Então, eu tinha prometido ao Filipe que não me ia focar no Bitcoin, e o objetivo não é falarmos só de Bitcoin, mas não há como não falar de Bitcoin. Não há como não falar por 2 razões. Primeiro porque, na verdade, o Bitcoin foi, como eu já disse, foi o primeiro blockchain que existiu. E por outro lado, porque o Bitcoin dá para exemplificar com dinheiro, e dinheiro todos nós conhecemos, todos nós nos interessamos, portanto acaba por tornar isso mais fácil. E não há para como explicar Bitcoin sem explicar exatamente o que é o dinheiro. Portanto, e mais uma vez pedindo desculpa ao Filipe, eu vou ter mesmo que fazer isto e falar um bocadinho sobre dinheiro e sobre o Bitcoin para aí durante 10 minutos. Se vocês forem ao Google, e provavelmente já toda a gente ouviu falar de Bitcoin, a definição que vão encontrar mais vezes é que o Bitcoin é a primeira moeda digital descentralizada. E está certo. Agora, é só pegarmos estas 3 palavras, o que é moeda, porque é que é digital e porque é que é descentralizada. E vamos começar pela moeda. Eu tenho que pôr aqui mais água no copo. Eu estou um bocadinho rouco, peço desculpa. Então, a moeda é aquilo que permite fazermos trocas de coisas umas pelas outras, não é? O que intermedia ali aquilo. O homem, desde que é homem, sempre usou muitas formas de moeda, sejam conchas da praia, seja sal, portanto, muitas coisas foram utilizadas como moeda, mas o que realmente prevaleceu, praticamente desde que o homem é o homem, e quase até aos dias de hoje, foram os metais, principalmente o ouro. Portanto, o ouro foi a moeda histórica que o homem sempre utilizou, até há bem pouco tempo, se olharmos e se tivermos em conta toda a história da humanidade. Portanto, o ouro tem algumas vantagens porque é finito, é raro, portanto não é fácil de encontrar, portanto dá para dividir em porções relativamente pequenas que nos permite andar com ele, portanto o ouro era porreiro. O ouro adequava-se mesmo de uma maneira fantástica para ser moeda e passou a ser utilizado praticamente no mundo inteiro. E isto foi assim sempre, foi assim com os egípcios, com os romanos, isto foi assim basicamente até à altura que Portugal começava os descobrimentos, portanto que o ouro tinha um problema muito grande, que era o facto de ser roubado, não é? Portanto, e há um filme que mostra isso muito bem, que é o Robin dos Bosques, não é? Que eles recolhiam os impostos, para o Robin dos Bosques ia lá e roubava o ouro, não é? Portanto, o grande problema do ouro era esse. Ele era nosso, se estivesse no nosso bolso, mas estando no nosso bolso podiam-nos roubar. E, entretanto, conforme vamos aumentando os nossos horizontes, o ouro começa a não dá jeito, é pesado, etc. Portanto, então quando começamos com os descobrimentos e a ir para outros continentes, menos jeito dava, portanto, andar aí com os navios carregados de ouro. É quando começa a haver, portanto, o ouro representado em papel, portanto, até relativamente pouco tempo. O ouro foi uma coisa incrível. Portanto, e na altura, o que é que acontece? Alguém disse, deixas aqui o teu ouro comigo, aqui no cofre, e levas aqui este certificado com a minha assinatura a dizer que este papel vale o ouro que deixaste aqui no cofre. Eu imagino que na altura aquilo tenha sido bastante controverso, provavelmente mais do que agora com o Bitcoin, porque depois de gerações e gerações e gerações em que as pessoas andavam com ouro no bolso, de repente viram alguém dizer, olha, dá lá com o papel no bolso que é a mesma coisa, não deve ter sido fácil. Mas pronto, mas ficou assim. E ficou assim e resultou muito bem, praticamente até aos dias de hoje. Ou seja, até aos anos 70 do século passado, nos Estados Unidos e praticamente depois também pela Europa, com algumas exceções pelo meio, as notas que trazíamos no bolso, quer dizer, eu faço 50 anos este ano, portanto ainda sou um jovem, mas eu ainda me lembro de ver as notas de 20 escudos tinham escritas 20 escudos de ouro.
e alguns de vocês não sei, mas é relativamente fácil ver, ora 50 escudos de ouro, tinha escrito a palavra ouro na nota, isto anos 70, porque exatamente aquela nota, em teoria e na prática, valia exatamente aquele valor em ouro depositado no caso português, depositado no Banco Central, no Banco de Portugal, ou no caso americano na Fed. Nos anos 70 tudo muda quando nos contam uma história que é assim, portanto, equações para o dinheiro fiat. Fiat é uma expressão latina que diz, é assim. Então, o que é que nos dizem nos anos 70? Basicamente disseram-nos assim, vamos lá esquecer esta história de que a nota de 20 escudos de ouro tem que corresponder a 20 escudos depositado no cofre. Portanto, basicamente, vamos esquecer isso, nós vamos começar a emitir dinheiro, toda a gente vai aceitar que os 20 escudos, ou os 1000 escudos, ou os 100 euros, ou os 100 reais, eu vi que há aqui pessoas brasileiras que têm de gostar de exemplos também com reais, portanto valem isso mesmo e vamos esquecer que está lá o ouro no cofre. Portanto, e isso é a grande transformação que há no dinheiro a partir dos anos 70, é que os bancos centrais, e hoje então estamos no apogeu disso, emitem dinheiro sem ter que ter um lastro, portanto, de ouro depositado em algum lado. Aquilo começou devagarinho, mas depois perde-se a controlar as coisas e hoje em dia estamos digamos, no apogeu da impressão de dinheiro. Então agora nos últimos meses, devido à pandemia, que a necessidade de pôr dinheiro na economia, portanto a impressão de dinheiro tem sido enorme. Portanto, isto para explicar um pouco o que é o dinheiro, não é? A tal definição do Bitcoin que é uma moeda digital descentralizada. Portanto, depois temos a parte do digital, obviamente depois com o aparecimento e com o desenvolvimento da informática, e a partir dos anos 80 essencialmente, e até agora, o dinheiro deixa de ser físico e passa a ser digital. Portanto, e o que é isto do dinheiro ser digital? Na verdade nós ainda podemos usar dinheiro no bolso, ou se não tivéssemos era a mesma coisa, não mudará, o dinheiro é digital. O que é que acontece hoje em dia? Nós tiramos um extrato ou vamos a um banking e o banco diz-nos que eu tenho lá 1000 euros, ok? Na verdade, isto é tudo uma relação de confiança. Eu confio no meu banco, que me diz que eu tenho lá 1000 euros, e o banco confia no computador central, ou em 2 ou 3 computadores, que independentemente dos backups que tenham, em que lhe diz que o Pedro Borges tem lá no livro, o livro de conta do Pedro Borges, 1000 euros. Aquilo está guardado no computador, ou em 2 computadores, ou em 3 computadores, é essa informação. Ora, mas essa informação está centralizada. Portanto, por muito, vamos imaginar, eu tenho conta na Caixa Geral de Depósitos, por muitos backups que a Caixa Geral de Depósitos tenha dessa informação, e bem guardados, pelo menos espero eu, ou outro banco qualquer, sem qualquer publicidade à Caixa, portanto, aquilo está centralizado, é uma relação de confiança no computador. E é essa centralização que permite o quê? Que permite que se eu fizer alguma falcatrua, digamos assim, que permite que o governo ou que a justiça me consiga, por exemplo, penhorar uma conta, me consiga, se tiver alguma desconfiança sobre os fundos que eu tenho na conta, me consiga congelar a conta. Portanto, estas coisas são, ou por exemplo, e vou dar novamente o caso, no exemplo do Brasil, ou que no Brasil, nos anos 90, tenha sido possível congelar as poupanças das pessoas, porque sim. Portanto, é a centralização do dinheiro que permite estas coisas. Ora, como a partir do momento que o advento e a propagação da internet, a internet é uma coisa muito interessante porque provavelmente a seguir à Revolução Industrial foi a maior revolução que o homem fez. O que é que a internet tem de interessante? É que é o expoente máximo da descentralização, ou seja, algo que toda a gente usa para tudo e mais alguma coisa e é absolutamente centralizado. Eu não vou dizer que é absolutamente democrática, porque ainda assim há países em que é possível restrições de acesso, mas não limitar o acesso. Ou seja, a internet é o expoente máximo da descentralização. Portanto, e a internet permitiu que praticamente tudo fosse descentralizado.
A única coisa que continuava, a única, salvo o exagero, mas que continuava e teve até 2008 sem ser descentralizado foi o dinheiro. Ou seja, nunca tinha sido criada uma solução que permitisse, epá, vamos lá descentralizar o dinheiro, quer dizer, descentralizamos tudo, colocamos o dicionário da língua portuguesa num milhão de computadores diferentes, enviamos fotografias para milhões de pessoas, portanto a mesma foto é descentralizada por N sítios, mandamos músicas, etc. Mas o que não conseguimos fazer ao dinheiro é tirar de lá a centralização, o middleman em inglês, e é esse esforço e essa procura de encontrar alguma forma de também levar à descentralização do dinheiro, tirar dali o computador do banco do meio, que leva à criação do blockchain, ok? Porque, na verdade, o que é um blockchain? Um blockchain é um livro de transações, sejam essas transações financeiras, sejam transações de informação, seja do que for. Portanto, mas não é mais do que um livro de transações. A grande inovação, digamos assim, é que, ou uma base de dados, podemos lhe chamar o que quisermos, mas vamos imaginar que sendo um livro, okay? Um livro, aquele livro do deve e haver. Portanto, é um livro descentralizado, em que o próprio utilizador é que é responsável pela manutenção desse livro, e é um livro absolutamente transparente. Ora, e porquê? Exatamente porque houve essa necessidade do dinheiro. E quando estamos na definição de blockchain, ou seja, é um livro descentralizado que é mantido pelo próprio utilizador e que é transparente, é uma definição, mas é isto mesmo. Eu gostava de vos propor uma pequena brincadeira, porque acho que é a melhor forma de entender isto. Assim, uma das coisas que eu gostava com isto é que pelo menos se percebesse o que é o conceito de blockchain. Eu vou parte do princípio que a maior parte das pessoas que estão a assistir a isto sabem muito pouco ou nada. Ok, claro que para quem souber alguma coisa disto, isto vai saber um pouco a pouco, mas depois podemos aprofundar um bocadinho. Eu gostava de vos pedir um exercício. É que arranjassem três folhas em branco, ou pautadas, ou o que seja, mas sem nada escrito. Para fazermos aqui uma pequena brincadeira. Pronto, só dar aí os 30 segundinhos também depois para chegar o Filipe, que deve ter ido buscar as folhas. Portanto, só 3 folhas em branco. Pronto, e agora vamos todos, pronto, à partida já toda a gente deve ter as folhas, e agora vamos todos, aqui na primeira folha, vamos escrever aqui 6 nomes. Ok? Eu vou dizer os nomes que estão aqui e levar isto de seguida. Portanto, vamos escrever aqui no cimo o nome do Homer Vieira. Isto não é qualquer preferência, ou não, é os primeiros nomes que me aparecem aqui no nome. E a seguir vamos escrever o nome da Érica Neves. E depois temos a Cátia Nunes, tem outro nome, mas eu não consigo ver. Portanto, a Cátia Nunes, que é importante é que todos tenhamos a mesma informação. O Bruno Figueiredo, eu também estou a escrever, portanto isto estamos a fazer todos ao mesmo tempo. Se correr mal. Ora, temos o Filipe Caramujo. Peço desculpa, mas é tudo na mesma folha? Os nomes são todos na mesma folha? Sim. Ok. É? Está a pensar... Todos na mesma folha. Pronto, ao traduzirmos blockchain para português, é uma cadeia de blocos. No fundo, o que estamos a fazer é um bloco. Okay? Nós estamos a criar um blockchain. Ora, e a seguir ao Filipe, temos o Nuno Roja. Ok, já temos 6 nomes. Entretanto, perdi, desculpa. O terceiro é Cátia e o quarto é? É Bruno Figueiredo. Bruno. Figueiredo. E o quinto? É o Filipe Caramujo. E o último, Nuno Roja.
Ok, obrigado. Pronto. Portanto, temos aqui na folha, okay, temos o Homer Vieira, a Érica Neves, a Cátia Nunes, o Bruno Figueiredo, o Filipe Caramujo e o Nuno Roja. Na verdade temos 6 nomes. Agora vamos pôr uma quantidade, não importa do quê, à frente de cada um. Vamos pôr um 7 à frente do Homer Vieira, vamos pôr um 4 à frente da Érica. Isto não é nenhuma classificação, okay? São números que podiam ser outros quaisquer. Não vamos estar a utilizar números grandes para não confundir. Vamos pôr um 6 à frente da Cátia Nunes, vamos pôr outro 4 à frente do Bruno Figueiredo, um 3 à frente do Filipe Caramujo e um 9 à frente do Nuno Roja. Ok? Portanto, se tiverem assim feito isto na mesma ordem que eu, temos 746-439. Ok? Portanto, é uma informação que todos temos, nós estamos em pontos diferentes, cada um está na sua casa, e estou na sua casa ou no seu escritório, onde seja, e cada um de nós tem a mesma informação. Portanto, agora o que é que vamos fazer? Vamos fazer aqui, eu vou-lhe chamar transações por facilidade de linguagem, transações pode ser tudo, ok? Mas o que é que vamos fazer? Vamos tirar 2 unidades à Érica, ok? Vamos tirar 2 unidades à Érica e vamos colocar uma unidade no Homero, ok? E uma unidade no Bruno. Ok? Isto quer dizer que o Homero ficou com 8, a Érica com 2, o Bruno Figueiredo com 5, ok? E os outros mantiveram-se igual, certo? Estou a ir muito rápido ou não? Pronto, agora vamos fazer aqui outra maldade. Vamos tirar 3 unidades ao Filipe, ok? E vamos dar 2 unidades ao Nuno Roja e vamos dar uma unidade à Cátia. Certo? Agora vamos, recordando que não podemos utilizar números negativos, está bem? Como vocês são de marketing, vamos trabalhar só com números positivos para não confundir. Estou a brincar, claro. Agora vamos fazer aqui mais uma, portanto, temos o Homer, a Érica, a Cátia, aí em princípio isto deve estar bem. Agora vamos fazer aqui, vamos tirar 3 à Érica. Podemos tirar 3 à Érica ou não? No pressuposto que não há negativo, não. Pronto. Ou seja, não podemos tirar 3 à Érica. Porquê é que não podemos? Não, ficava devedora. Sim, porque não há negativos. Ou seja, o que é que nós temos aqui neste exemplo? Na verdade, nós tivemos, eu pus com este layout, independentemente do que se pusesse, o que é que nós tivemos aqui a criar? No fundo, vamos a criar um blockchain em que esta página, esta folha, representa um bloco, ok? Portanto, este bloco tem informação, e esta informação, portanto, tirando quando eu ditei os nomes que foram aleatórios e as quantidades, ok? Sempre que pegávamos em unidades de alguém e passávamos para outro, todos nós estávamos a validar e a registar essas transações, ok? Tanto que, e a prova que todos estávamos, é que quando tentamos fazer uma transação que não era possível fazer, porquê? Porque a Érica, todos nós tínhamos validado que a Érica já não tinha, neste caso, unidades disponíveis, ou pelo menos só tinha 2 unidades disponíveis, e nós queríamos tirar 3. Portanto, o que é que nós fizemos? Nós, com o mesmo livro, portanto, estava em sítios diferentes, ou seja, cada um de vocês era um node, chamado node, que tem os blockchains da rede. Ou seja, cada um de vocês estava a validar informação. Ok? O que é que acontece ao bloco? Conforme vão existindo transações, elas vão sendo colocadas aqui até que chegamos ao final. O que é que acontece no final?
no final vamos apurar, ou seja, que, aliás, durante as transações elas vão sendo validadas, não é? Cada um de nós, ao mesmo tempo, valida, porque se alguma não puder sair, há alguém que diz, epá, calma, que essa transação não é certa, eu não a posso registar. Ou seja, e toda a gente não vai conseguir registar a transação. No final, o que é que fazemos? Vimos aqui abaixo, colocamos o saldo final de cada um, ok? Encriptamos aquela informação, pomos o bloco para a posteridade e recomeçamos um novo bloco. Ou seja, no novo bloco que traz a informação encriptada, ou seja, só o saldo final, o novo bloco não vai trazer todas as transações que foram feitas, o novo bloco o que vai trazer é cada um dos participantes, no caso ali estávamos a dar nomes, mas se fosse um blockchain a sério, portanto com programação, seriam chaves. Trazemos o saldo ou a informação de cada uma daquelas chaves para o novo bloco e continuamos a fazer transações e a digerir informação que seja válida e que seja confirmada por cada um dos elementos da rede que, neste caso, são vocês. Ok? Esta folha que eu esmaguei e coloquei em bloco, e que deitei fora, na verdade não é deitada fora, e esta folha é muito importante. Porquê é que esta folha é muito importante e é uma das principais características do blockchain? É que toda a informação, todas as transações, todo o fluxo de troca de informação, de dados que existiram neste bloco vão estar disponíveis para sempre. Ou seja, daqui a 1000 anos, se eu vier ver o primeiro bloco do nosso blockchain, ok? Eu vou ver que o Homero Vieira, ok, recebeu uma unidade da Érica Neves. Claro que num blockchain eu não vou ver nomes, vou ver chaves. Vou ver chaves de números e letras que enviaram ou receberam informação. Portanto, uma das principais características e das principais vantagens do blockchain, e para mim é o state of the art disto, é a capacidade de tornar imutável e ao mesmo tempo transparente tudo o que aconteceu num determinado blockchain. Quando pensamos no blockchain do Bitcoin, e estou só a falar do Bitcoin novamente porque é o mais antigo, portanto o blockchain do Bitcoin foi criado em 2008, portanto já temos nesta altura 12 anos de transações, ou seja, a cada cerca de 20 minutos isto é feito, vem um novo bloco, mais 20 minutos, vai para ali, é tipo uma cadeia, não é? É exatamente esse o nome, ou seja, eu posso sempre a qualquer altura ir ver a primeira transação, ir ver o primeiro bloco, ir ver o bloco 200, ir ver o bloco 1000, ir ver o bloco 50.000, tanto que vou sempre conseguir ver o que é que aconteceu. Força, eu acho que lá alguém levantou a mão e estejam à vontade, porque depois então, eu a falar. Deixa-me perguntar, é muito simples, Pedro. Então nunca se perde o rastro às transações? Nunca se perde o rastro às transações. Essa é uma das características mesmo do blockchain, é a transparência. Ou seja, eu a qualquer momento posso, seja o Bitcoin, seja outro blockchain qualquer, eu posso chegar e ver o que aconteceu. Claro que isto é uma dúvida que fica muita vez. Eu quando passo de um bloco, deste bloco que eu fiz, para o bloco seguinte, eu não estou a levar toda a informação que está neste bloco. E depois a pôr no novo, senão cada bloco seguinte seria sempre maior, não é? Porque tinha a informação do anterior. Não, a única coisa que eu estou a levar é o número de...
Portanto, aqui foram criadas entidades neste primeiro bloco, cada uma das entidades, que no caso aqui foi os nomes que escolhemos, tem informação, ok? Neste caso aqui foram números. O que eu ponho aqui no final do bloco, ok, é as entidades e a quantidade que as entidades e a informação que cada uma das entidades tem. É isto que é levado para o bloco seguinte. Não é levado o histórico de troca de informação ou de troca de transações que existiu entre as entidades que lhe permitem ter aqui o saldo final. Eu posso-vos dar como exemplo, para quem se consiga lembrar, o que eram os livros de razão, que agora já não é que tinham lá sempre, deve haver, compra, entrou, saiu, e depois vinha sempre o saldo a transportar. Ou seja, que era a transportar, era o valor que ia para a parte seguinte. No fundo, esse a transportar é a informação que passa para o passo seguinte. É esta informação, este a transportar, que depois é alvo de encriptação, ok? E que é reaberto depois no bloco seguinte. E é exatamente a capacidade de ir buscar um novo bloco onde registar isso, é isso que se chama a mineração, ok? Que provavelmente já alguém ouviu falar. Portanto, a mineração assenta em quê? Assenta em irmos à procura, seja por força computacional, seja por trabalho que é feito dentro de um determinado blockchain, de irmos à procura onde registar a próxima informação. Agora há aqui um dado importante, porque, e certamente que já ouviram falar, que é, portanto, é o Bitcoin, toda a gente conhece, mas depois que há muitas moedas, na verdade não são moedas, há muitos tokens, ou seja, que normalmente cada blockchain que tem uma função específica tem um token associado. Na verdade o token não é mais do que informação, só que esse token também serve para quê? Também serve para recompensar, ok? Neste caso para vos recompensar a cada um de vocês, porque quando nós estivemos a fazer este exercício, estar aqui a fazer estas contas complicadas, de 3 menos 1 e 3 menos 2 e colocar ali, obviamente que isto deu algum trabalho, não deu muito, mas deu algum trabalho. Ora, é por isso que dentro de cada um dos blockchains, além da própria razão de existir deles e dos tokens que têm associados e que têm alguma inteligência e desempenham uma função qualquer, esse token também é a forma de pagar, de recompensar às pessoas que são os nodes da rede e que confirmam e validam essas transações. É por isso que eu não resisto a dizer isto, é piadazinha, mas não resisto. Desconfiem sempre quando alguém diz eu não gosto do Bitcoin, mas interessa-me muito o blockchain. Ou quando alguém diz eu não acho piada nenhuma aos tokens de serem moeda, eu quero é saber do blockchain. Porque na verdade uma coisa não é sempre assim, ok? Há exceções, estamos a falar na generalidade. Mas na generalidade não há blockchain sem haver recompensa. Ou seja, cada um dos blockchains tem que ter a sua própria moeda, nem que seja em que é o token, a inteligência que existe dentro desse blockchain que nos vai recompensar. Obviamente que a partir do momento que estamos a ser recompensados, nem que seja, por exemplo, em gigas de internet, ok? Quando fizermos algo e a nós, ou a Mel, ou a Novo, nos recompensam com gigas de internet, aqueles gigas de internet não são moeda, mas naquele momento para nós estão a ser moeda, uma vez que é uma recompensa. Portanto, todos os tokens, em todos os blockchains, em teoria, têm também a função de moeda, porque são eles próprios que são esses tokens que nos vão recompensar quem anda a fazer aqui estas continhas. Aqui tivemos com transações, agora imaginemos isto com virando a agulha para um sítio completamente diferente, imaginemos pensar em fotografias, não é? E com as redes sociais agora o que vemos há notícias fake e há fotografias fake, há filmes fake. Portanto,
A riqueza que é, quando enviamos para dentro um blockchain uma fotografia. Eu aqui pus entidades e pus números. Agora vamos imaginar que nós tínhamos mesmo aqui um blockchain a série e eu tinha enviado para cada um de vocês 3 fotografias diferentes, mas cada um de nós tinha essas 3 fotografias gravadas, ok? Nós todos tínhamos as mesmas 3 fotos. Se alguém viesse tentar pôr do nosso sistema, pá, olha, esta foto é que é a verdadeira, ok? Nós todos íamos dizer o que dissemos aqui, pá, calma, porque essa foto não é a verdadeira, porque nós todos sabemos que essa foto tem aqui uma determinada característica, que no caso seria a encriptação específica daquela foto e a chave que teria associada. Agora vou voltar um bocadinho atrás, que eu gosto sempre de dar este exemplo. Eu sou do Fundão, sou beirão, portanto, como sou do interior, ainda me lembro, e agora ainda é um pouquinho assim, ali as aldeias do meu concelho, o melhor concelho do mundo, vou voltar a dizer o Fundão, era normal, e todos nós provavelmente já nos deparamos com isto, quando alguém chega a uma aldeia e tal, onde é que é até a casa do Manuel Joaquim? Aquela pergunta do onde é que é a casa do Manuel Joaquim, na verdade o que é que alguém está a fazer numa aldeia? É um conceito de blockchain. Porquê? Nas aldeias toda a gente se conhece. Portanto, e aqui até há 30 anos atrás, a partir dos anos 90, que isto mudou nos anos 80, muitas pessoas não tinham escrituras das casas, ou do chão, ou da quinta, ou disto ou daquilo ou outro. Portanto, basicamente a propriedade era validada por descentralização. Eu, se fosse a uma aldeia qualquer do concelho do Fundão e dissesse aquela casa ali é minha, eu não tinha hipótese. Não tinha hipótese porquê? Porque toda a gente daquela aldeia sabia que a casa não era do Manuel Joaquim. Ou seja, era a propriedade, o conhecimento da propriedade era descentralizado. O que validava que a casa era do Manuel Joaquim, mesmo que ele lá não tivesse, era o conhecimento que toda a gente dentro daquela rede, e a aldeia, se fosse um blockchain, tinha que aquela casa era do Manuel Joaquim. Portanto, quando falamos de blockchain, falamos de informação descentralizada, ou seja, falamos da mesma informação, no mesmo momento, em milhões ou milhares ou milhões de sítios diferentes espalhados pelo globo, em que a mesma informação é validada. Ok? Portanto, isso permite logo a primeira grande conclusão e a primeira grande força do blockchain é a impossibilidade de ser hackeado. Porque eu posso hackear 20 computadores, 50 computadores, mas eu não posso hackear ou atacar todos os computadores do mundo. Ou seja, eu não posso, e enquanto eu podia hackear a informação que está no Homer, está na Érica, mas isso não me adiantava de nada. Porquê? Porque a Cátia, o Bruno, o Filipe e o Nuno tinham a outra informação. Portanto, e enquanto mais de 50% da rede estiver descentralizada, isso quer dizer que nós estamos numa rede com informação descentralizada, com informação transparente e com informação sem middleman. Já agora só aqui um parêntese. Quando ouvimos dizer que os bancos centrais, não se esqueçam que eu sou da área financeira, tento sempre fugir um bocadinho para isto, quando ouvimos dizer que os bancos centrais vão lançar as suas próprias criptomoedas, seja o cripto-euro, o cripto-dólar, o cripto-yuan, isto vai acontecer, é uma realidade, não tem como não acontecer, porque o próprio modo como os negócios e como a economia se organizou, e agora ainda mais, obriga a utilização do blockchain e obriga a novas formas de dinheiro digital. A grande diferença que eles vão ter relativamente ao Bitcoin ou a outras moedas descentralizadas é que eles vão guardar com eles
pelo menos 50% mais um da informação, ok? Isto quer dizer que essas novas moedas, criptomoedas que serão emitidas pelos bancos centrais, vão estar na mesma em blockchain, vai ser na mesma em blockchain, porquê? Porque a mesma informação vai estar em milhares de pontos diferentes espalhados pela internet, ok? De quem baixar, fizer o download desses blockchains, a diferença é que mais de 50% da informação vai estar centralizada, no caso no Banco Central. Portanto, não obstante ser informação, ser a utilização do blockchain, a utilização do blockchain porque vai ser a mesma informação espalhada e validada e comum ao mesmo tempo em muitos sítios, não é totalmente descentralizada, porque a partir do momento em que, dentro de um blockchain em que mais de 50% dos detentores do livro estão sobre a influência de um só, deixamos de ter um blockchain absolutamente descentralizado. Se quiserem fazer algumas perguntas, estejam à vontade. Vou ficar com a boca seca. Estejam à vontade, sério. Posso colocar uma questão? Gostava de colocar uma questão. Força. Ainda não compreendo muito bem em que é que se materializa um blockchain, ou seja, em termos práticos, um exemplo do que é que pode ser um blockchain na internet. Então, eu dei-lhe, por exemplo, o exemplo do Bitcoin, não é? Uhum. Em que o que é que acontece com o Bitcoin? Antes de mais, o blockchain não é mais do que um programa informático, ok? E se calhar eu podia ter dito isto ao princípio. Portanto, o que é um blockchain? O blockchain é um programa que eu faça download, ok? Por exemplo, no caso do Bitcoin tem cerca de 80 gigas, não é nada do outro mundo, portanto eu faço o download daquele blockchain, ok? E vou consultar diretamente o que é que está ali a acontecer. Portanto, um blockchain é um programa informático. É um programa informático que tem as características e que faz aquilo para o qual é programado. Portanto, por exemplo, no caso do Bitcoin, foi programado para cada bloco receber X informação e ao fim de 20 minutos, ao fim de cerca de 20 minutos, é necessário colocar a informação no novo bloco. Por cada bloco novo que vai sendo feito, vão sendo emitidos novos bitcoins, que são os tokens daquele blockchain. Portanto, tudo isto, e também está definido que quando se chegar ao limite de 21 milhões de bitcoins, deixam de ser emitidos mais, portanto, acabam, não há mais. Mas não há mais porquê? Porque foi programado, o programa, aquele blockchain foi programado para ser assim. Portanto, um blockchain é um programa de computador, como é o Skype, ou como é aqui o Zoom, ou o que quer que seja. Vou dar um exemplo. O blockchain mais utilizado chama-se Ethereum. É o maior. E o Ethereum permite fazer muitas coisas, nomeadamente permite criar tokens de propriedade. Ok? E vou-lhe dar um exemplo muito concreto. Por exemplo, a sua casa. A casa onde vive é sua, vamos supor que sim. Porquê? Porque há uma escritura que está guardada, escritura de compra e venda, e há um registro que está guardado na Conservatória do Registro Predial. Haverá também uma caderneta guardada nas finanças em que provam que a casa é sua. E além disso há o facto de muita gente saber que a casa é sua. Portanto, mas há ali alguns sítios centralizados que têm informação e que lhe dão a segurança que a casa é sua, e para que se um dia for de férias a voltar, a casa estiver ocupada, pode acionar essas entidades. Ora, o que é que faz, por exemplo, o ETA? Agora imagine que a sua casa, a propriedade da sua casa, em vez de estar representada pela escritura,
Imagino que a sua casa tinha associado um token, okay? Ou seja, uma chave encriptada, da qual só ou que essa escritura, em vez de estar guardada no notário, em vez de estar guardada nas finanças, era guardada por si, ok? Mas em vez de ser em papel, era guardada sob a forma de um programa informático, ok? E que só quem desbloqueava esse programa informático, isto seria através de tokens, era quem tinha as passwords de acesso a isso, ok? Portanto, em vez de... E porquê é que eram essas passwords, ou porquê é que é esse programa, ou porquê é que isso permite guardar dentro do blockchain específico do Ethereum, que é criado para propriedade, ok? Em que, em vez de estar só registado em uma conservatória nas finanças, que aquela casa lhe pertence a si, ok? Está registada em todos os livros do Ethereum que aquela casa é pertença daquele token, porque em vez de ser representado por uma escritura, é representado por um token. O exemplo não foi, se calhar não foi muito claro, mas é mesmo assim. Mas vamos voltar muito. Não, mas percebi. O facto de ser um programa já me faz. Um blockchain é um programa, já materializa melhor. Não é mais nada que isso. Ou, por exemplo, eleições. Portanto, é uma questão de tempo. Neste momento, há dois modos de votar no mundo. Ou se vota como aqui em Portugal, no papel, põe-se a cruzinha e põe-se na urna. Ou como nos Estados Unidos e no Brasil também, acho que também é assim que é por voto eletrónico. Tanto um como o outro é uma chatice. E a prova que é uma chatice é que todas as eleições há pessoas que já morreram e vão votar. Na verdade não morreram, não é? Chegam lá, mas você já está morto, não pode votar, ou porque há sempre alguma falha. Claro que eu não estou com isto a dizer que depois tem expressão na vitória, ganho lá de quem ganhar, até porque a diferença são sempre muitos votos. Também são conhecidas, mesmo nos Estados Unidos, no Brasil são mais conhecidos, há sempre as teorias da conspiração, do voto eletrónico, se aquilo é assim ou não, mas mesmo nos Estados Unidos também há sempre muita conversa e por exemplo, quando foi na vitória do Bush, sim, na segunda vitória do Bush, que aqueles votos na Flórida, aquela parte do voto eletrónico foi altamente contestado. Portanto, agora imagino que, em vez de termos um cartão de eleitor ou termos um número de eleitor, nós tínhamos um token. Ou seja, quem votava não éramos nós, quem votava era aquele token. Como é que eu exercia o voto? Eu chegava ao blockchain, ligava ao meu token, o meu token que só se ia ligar, só me ia permitir colocar o meu voto, porque eu tinha a password que abria aquele token, e pronto, é assim, não havia, quando aquele token votasse, ficava registado em milhares de pontos diferentes da rede que aquele token já tinha votado. Ou seja, seria impossível, e tinha votado de uma determinada maneira. Ou seja, porque se aqui no meu livro ficasse que aquele token tinha votado no partido B, ia estar em todos os livros que aquele token não tinha votado no partido B. Ou seja, o registro do voto e de quem vota está descentralizado e está garantido que não pode votar duas vezes, nem pode ser alterado o sentido do voto. Votar duas vezes pode acontecer, porque a pessoa esqueceu de passar lá o risco, alterar o sentido do voto pode ser porque alguém tira o papel e coloca lá outro, não é? Portanto, com um blockchain isso já seria de todo impossível. Ou então a questão das fotos que eu estava a dizer há bocadinho, não é? Quando enviamos informação de números para dentro de um blockchain, portanto, novamente, é um programa de computador, se eu colocar uma foto, okay, ou se colocar uma notícia, em vez para enviar para a redação, eu sou jornalista, em vez de enviar por e-mail, eu coloco aquela notícia ou a gravação do que foi dito via blockchain. Portanto, não há qualquer possibilidade de adulterar, seja o que foi dito, ou de adulterar, seja a foto que foi enviada. Porquê? Porque essa informação está validada e replicada em milhares ou milhões de pontos diferentes, dependendo do número de pessoas que fizeram o download de um determinado blockchain.
Filipe, disseste-me que iam fazer muitas perguntas. O blockchain no fundo, há um lado que é, digamos assim, benigno, ou visto como benigno, e que tem visto muitas aplicações, por exemplo, na questão das propriedades, até porque em certos países até não existe um sistema muito organizado de registro de propriedade, e outros países, por isso, simplesmente, é uma forma de cibersegurança. Por exemplo, a Estónia, sei que uma das formas que, após ataques informáticos por parte, alegadamente, da Federação Russa, mudaram tudo aquilo que é o governo eletrónico da Estónia, está em formato blockchain. Isto justamente como forma de defesa de cibersegurança, que é algo que agora toda a gente está muito preocupada, por exemplo, agora com o Zoom, com os ataques que têm havido e as questões de segurança, por estarmos todos a trabalhar à distância, etc., toda a gente agora se tornou especialista em cibersegurança. E o blockchain, corrijo-me se eu estou errado, está também a ser utilizado muito na lógica da cibersegurança, digamos assim, em manter a fiabilidade dos dados, e há muitas outras aplicações, não é, Pedro? É porque os dados estão sempre na tua posse, não é? Portanto, eu por acaso estava aqui a pegar no telemóvel, não sei se conseguem ver, aqui o Brave, que é tipo um leão, mas é vermelho, é um leão dos bons. Estou a brincar, ok? Portanto, aqui o Brave é um browser. E é um browser como o Chrome ou como o Safari ou o que seja, o Brave é um browser desenvolvido em blockchain. Isto quer dizer o quê? Que permite logo umas coisas interessantes, é que, sendo um blockchain, tem um token associado. Portanto, isto quer dizer que eu sempre que vejo alguma coisa dentro deste browser, eu posso escolher ver ou não ver. Posso escolher executar ações banais como fazer pesquisas, entrar em sites, isto, aquilo ou outro. Portanto, e a cada coisa que eu faça dentro deste browser, eu sou recompensado com tokens associados ao blockchain deste browser. E permite-me também outra coisa muito, muito interessante, é que eu sou dono da minha informação, ou seja, eu se quiser ver um vídeo publicitário, eu vejo o vídeo publicitário, mas eu sou imediatamente recompensado com isso. Portanto, eu com este browser não conseguem colocar cookies, porquê? Porque é um browser centralizado, ou seja, eu escolho se dou ou não a minha informação. Portanto, eles pedem a informação, eu dou a minha informação, sendo que se eu optar por dar a minha informação, automaticamente eu sou recompensado com os tokens associados a este... E já agora quanto é que vale esses tokens? Epá, por acaso não sei, Mas tem uma conversão monetária ou tem uma conversão em serviço? Tem conversão em serviços, ok? Epá, e provavelmente deve haver algum sítio onde eles tenham conversão monetária. Por acaso não sei, porque é assim, o que é que faz a conversão monetária dos tokens nasce, já não tem a ver com o blockchain, não é? Portanto, tem a ver com alguém dar valor em euros ou na moeda que seja a ter aqueles tokens, portanto é um bocado por aí, é como uma empresa ou uma ação, portanto ela vale o que alguém está disposto a pagar por ela, não é? O token é a mesma coisa. Agora tens uma série de depois de contrapartidas dentro do browser que podes fazer com a utilização do token. Por exemplo, um exemplo de uma rede social que é a Odoo, que é também totalmente 100% centralizada e tem um blockchain próprio. Eu ali dentro do Odoo, cada vez que dou um like, cada vez que faço uma partilha, cada vez que coloco um vídeo, cada vez que faça o que fizer, eu recebo Odoos, que são os tokens daquele blockchain, e esse sim há algumas bolsas onde eles são transacionáveis, ou seja, eu estou a receber, estou a ser recompensado por criar conteúdo dentro daquele blockchain.
O que é interessante também é que, como aquilo é uma rede social em blockchain, está descentralizado, ou seja, não estão as coisas guardadas em lado nenhum. Se eu sair do blockchain, ok? Se eu fizer delete daquele blockchain do meu token, toda a informação desaparece. Ou seja, não fica armazenado. Quer dizer, se eu colocar uma foto dentro da minha rede social e alguém fizer o download dessa foto, claro que isso não desaparece porque já está no outro lado qualquer. Agora, se eu sair do Facebook, o Facebook fica com a minha informação. No caso de uma rede social, que é o caso específico da Odoo, que está em blockchain, não há ninguém que mande naquilo, é como a internet, não é? Portanto, a internet é a maior empresa do mundo, se podemos chamar assim, mas não tem um CEO, não tem um CFO, não tem um conselho de administração, não tem nada, portanto é absolutamente descentralizada, exatamente como é a lógica de um blockchain. Força. Queria perguntar o seguinte, Pedro. Então, como é que eu compro bitcoins? Esta é uma, mas tenho outra. Se é tão seguro como diz o blockchain e o bitcoins, porquê é que se fala em lavagem de dinheiro? Se calhar ali a notícia errada. Não. Obrigado. Não leu a notícia errada e obviamente que fala e eu já lhe vou explicar isso. Bem, como é que compra Bitcoin? É no mercado onde alguém troca Bitcoins por dinheiro, não é? Portanto, hoje em dia já é uma indústria bem organizada, é possível comprar... Legal? Mas é legal? É legal? É absolutamente legal, claro. Posso ir ao meu banco e digo, quero Bitcoins, é isto? Não, porque o seu banco não lhe vende Bitcoins, ok? Portanto, eu não posso ir à farmácia comprar cebolas, porque na farmácia não se vendem cebolas. Desculpe-me o exemplo. Agora, pode ir a empresas que são as chamadas bolsas, exchanges, que vendem Bitcoin ou outras moedas, criptomoedas, e vai ao seu banco ou abre uma conta. Hoje essas bolsas, já algumas, já são suficientemente grandes e estão suficientemente vigiadas, não reguladas, porque as criptomoedas não têm regulação do tradicional como tem a indústria financeira, mas já são vigiadas o suficiente para darem alguma segurança. Depois posso lhe dar alguns exemplos, e é um processo normal como numa corretora. Portanto, eu abro uma conta, fazem-me o compliance normal, o Know Your Client, essa coisa toda, e depois vou ao meu banco e envio dinheiro para a minha conta lá e compro, troco por Bitcoin e depois envio o Bitcoin para uma carteira minha e guardo. Portanto, nada de muito complexo. Relativamente à lavagem de dinheiro, então, é e não é. Primeiro é assim, no caso do Bitcoin concretamente e outras criptos, começaram por ser utilizadas na dark web, ou seja, começou por ser a moeda de troca em negócios ilícitos, ok? O que trouxe essa reputação que está a dizer que o Bitcoin é usado para lavagens de dinheiro e o que seja. Agora, na verdade não é bem assim, tirando esses primeiros tempos em que foi usado para haver transações não legais, okay? E era a moeda da internet, okay? Para comprar drogas, para isto, para aquilo, para o outro, okay? para comprar material fake, essas coisas. Portanto, depois... Obviamente que os euros, ou os dólares, ou qualquer outra moeda, também são utilizados para essas coisas, certo? Portanto, não é o facto, o ativo não é bom ou mau, não é bom nem mau, a utilização que fazemos dele é que pode ser boa ou má, legal ou não. Mas pronto, mas é um facto. Agora, o que eu não concordo nada é com a parte da transparência, porque como eu já expliquei há bocadinho, no caso do Bitcoin, no caso de qualquer blockchain, é absolutamente transparente. Eu consigo hoje e consigo daqui a 1000 anos, ou quem cá tiver, ver a primeira transação do Bitcoin. Portanto, o primeiro Bitcoin que foi trocado
daqui a 1000 anos ele vai continuar a andar na rede, porque eles nunca vão sair da rede, vão ser 21 milhões que vão para ali ou vão para além, podem estar na posse de uns ou na posse de outros, mas estão lá, portanto vão ser sempre aqueles. Portanto, eu vou sempre conseguir ver com absoluta transparência onde é que estão o Bitcoin que foi desta chave para esta, e depois desta para esta e desta para esta. Portanto, todo o tracking de movimentos é transparente e qualquer pessoa, em qualquer sítio do mundo, desde que tenha uma ligação à internet, pode ver isso. Ora, é exatamente o contrário quando falamos de dinheiro normal. Primeiro porque os bancos não mostram, não é? Mostram agora às autoridades fiscais e mesmo assim não é em todas as, não é de todas as maneiras. E depois também posso mostrar, ir com uma pasta de dinheiro. Pode, claro, mas por isso é que, obviamente, claro, assim, faz com uma pasta de dinheiro, mas é por isso é que hoje cada vez é mais difícil esse tipo de coisas, não é? Agora já não te aceitam uma pasta de dinheiro em lado nenhum. Agora, de qualquer maneira, podes ter sempre contas em países, em bancos, e não é tão longe assim, em que só com ordem judicial é que eles te vão mostrar. E mesmo assim, com jeitinho, consegues esconder algumas coisas. Portanto, estamos a falar de um sistema que só com ordens judiciais é que pode ser investigado e dá trabalho, como sabemos, não é? E a maior parte dele não é investigado, e estamos a falar de um sistema que é transparente, que até na carência de 5 anos pode chegar lá e ver o que aconteceu. Portanto, a utilização de blockchain ou de tokens com a função de moeda para lavar dinheiro, pelo menos desde 2017 que quem faz isso é parvo, desculpem lá dizer, assim desta maneira, obviamente que isto só a título de curiosidade, o FBI, por exemplo, e a Interpol aqui também, tem uma lista enorme de chaves, porque eu para receber Bitcoin ou para receber outro token qualquer, eu tenho que dar uma chave, okay? E alguém me envia para me enviar, é com o endereço de e-mail, eu para receber o e-mail de alguém tenho que lhe dar o endereço de e-mail, só não consigo receber o e-mail. Com Bitcoin é a mesma coisa, ou com outro token qualquer, eu tenho que dar o meu endereço, portanto, e é enviado para ali, esse endereço é público. Ora, o que é que acontece muitas vezes? Há tentativas de extorsões, ou até aqueles hackers que deitam abaixo os sistemas das empresas e depois dão a chave para receberem o dinheiro. Normalmente essas aventuras não dão em nada. Porquê? Porque eles realmente recebem o dinheiro naquela chave, obviamente ninguém sabe de quem é aquela chave, mas eles também não podem utilizar. Portanto, há uma série delas, acredito que neste momento já sejam vários milhares de chaves, ou seja, que resultam de distorções, em que depois é só estar ali alguém, obviamente que é um computador que está ali à espera de ver que esta chave já se sabe que foi uma chave que recebeu dinheiro ilícito, ou que recebeu um ativo ilícito. Se passar desta para esta, o computador vai continuar a monitorizar, ou seja, o desgraçado recebeu o Bitcoin, mas nunca na vida vai conseguir utilizar o Bitcoin, porque no dia que ele tentar utilizar o Bitcoin, e como é que tenta utilizar o Bitcoin? Numa transação comercial legítima, ok? Alguém vai estar a perguntar de onde é que isto veio, não é? Porque é que isto veio daqui, portanto, o tema da lavagem de dinheiro, de lavagem de dinheiro por cartéis, droga, hoje em dia com criptomoedas é um não assunto. Pura e simplesmente não acontece porque é transparente. Portanto, o que não quer dizer que não hajam aí sempre alguém a tentar, mas isto é como o tipo que rouba a carteira que está lá 500 euros e ninguém liga, ou quando há um desfalque grande, não é? Posso fazer outra? Não, é o Filipe, está ali o Filipe. Não, Homero, é Miguel, boa tarde a todos. Eu queria só voltar aqui um bocadinho atrás, isto é todo um assunto muito novo para mim, isto não tenho uma dúvida, tenho 1 milhão delas, ou nem sei se ainda tenho dúvidas. Mas eu gostava de saber, relativamente numa comparação, num paralelismo com o dinheiro físico, em que nós estamos muito habituados, está enraizado desde que nos conhecemos, a volatilidade do dinheiro está sempre sujeita, mas nós não está...
não há grandes variações, se não houver guerras, se não houver grandes crises, e nós sabemos que ele pode valorizar ou desvalorizar, conforme a inflação, conforme os juros, e em relação em relação aos tokens, a volatilidade dos tokens, quais são, digamos, os fatores que influenciam a perda de valor ou o ganho de valor a cada um dos tokens, porque, como exemplo da Bitcoin, atinge valores astronómicos, agora está muito mais baixo, mas não deixa, por isso, de não ter um valor muito substantivo. Agora, eu gostava de saber quais são, então, os critérios que podem fazer com que os tokens valorizem ou desvalorizem. E obrigado, Homer, e obrigado, Pedro. Nada. Então, não, é verdade que o Bitcoin ou qualquer outro token, cripto, são altamente voláteis, ok? E têm variações de preço muito grandes, isso sem dúvida nenhuma. E então, se compararmos com a relação que há entre as outras moedas, muito mais ainda. O euro com o dólar valoriza ou desvaloriza, mas normalmente o movimento de mais de 1% ao dia já é um dia excepcional. O Bitcoin há dias que faz 15% para cima ou 15% para baixo e é realmente muito volátil. Tem a ver com dizer-lhe fatores para isso. O mercado ainda anda à procura. O mercado não é suficientemente maduro, não é suficientemente grande ainda para se poder antecipar o que quer que seja. Obviamente depois ainda é muitas análises depois do jogo, não é? Mas às vezes tenta-se ver correlação com o Dow Jones ou com os mercados acionistas, quando sobem também sobe. Tenta-se, por exemplo, no caso, agora é a história muito contada, que como está a haver muita emissão de dinheiro, portanto, em que o dinheiro vale cada vez menos, e é verdade, é um facto, os Estados Unidos emitiram $1 trilhão no mês de abril, que são 5% do PIB do país, o que é uma loucura. Obviamente que qualquer dia andam a tirar dinheiro de helicóptero, obviamente que o dinheiro tende a perder valor. E não tende a perder valor só pelo juro. Normalmente, e hoje em dia o mercado olha muito para o ouro, não é? Nós nos anos 60, uma onça de ouro custava 30 e tal dólares, agora custa 1.400 ou 1.500 dólares. Portanto, por aí dá para ver bem o valor que o dólar e as outras moedas têm perdido para o ouro. Mas isto para dizer o quê? É volátil porque o mercado ainda é muito pequeno. Okay? E na verdade a utilização real de blockchains pelas diferentes indústrias está ainda muito no início. Portanto, é volátil porque a maior parte das pessoas, ou praticamente todo o mercado, toda a indústria que vem chegando a isto, chega a isto só pelo preço. Okay? Portanto, é o que faz movimentar isto, porque é assim, pegando no exemplo das eleições, na verdade ainda não há nenhum país em que faça o sistema de voto num blockchain. Provavelmente daqui a uns anos quase todos o irão fazer porque é o mais seguro, é imutável, é transparente e é o mais democrático e não põe em causa isso tudo. Provavelmente há alguns países que fazem sistemas de propriedade já em blockchain, mas são meia dúzia deles, não é? Portanto, quando todos fizerem, vai ser o mainstream da indústria, a utilização, que vai depois também tirar um pouco a volatilidade aos próprios tokens, porque hoje em dia é só preço, e isso é que o torna muito, muito volátil, mas não há, agora dizer-lhe uma razão porque é que sobe porque desce. Então, mas com o Bitcoin já se consegue de alguma forma, o Bitcoin, o Ethereum, de alguma forma isso, agora os outros tokens. Então, só em termos de conclusão, quer dizer, ainda está longe eu poder, em vez de receber 1.000 euros pelo meu trabalho, pagarem-me em Bitcoins, ou noutro token qualquer. Não, longe não ou está. Já acontece? Não, já acontece. Aliás, hoje em dia, a nível do Bitcoin, e o que é a parte financeira mesmo, a indústria já está relativamente bem desenvolvida. Nós já temos, por exemplo, algumas empresas em que se eu quiser receber em Bitcoin, eu pago, que eu sou recursos humanos ou contabilidade da minha empresa, tenho um empregado que quer receber em Bitcoin. Há empresas que recebem em dinheiro e pagam e fazem logo a transferência. É possível legalmente e a nível operacional, hoje em dia, pagarem em criptomoedas sem stress nenhum. Okay?
Agora a questão é se eu quero receber assim ou não. Claro. Posso fazer? Força. Sim, não sim. há ninguém, eu tomo. Portanto, eu li há uns tempos, já há uns bons tempos, que tenho uma curiosidade enorme sobre este tema, que o blockchain ia ser a internet 2. Isso vai acontecer ou não? Tenho mais, Pedro. Só mais. Outra coisa que tinha lido no passado era que o blockchain iria encurtar o caminho entre o fabricante e o cliente, ou seja, hoje temos o distribuidor, depois até chegar à loja, imagina um par de sapatos, é fabricado em Guimarães, depois passa para um distribuidor ali da zona de centro de Portugal, depois vai para o armazenista aqui mais perto de Lisboa e depois é que vai para a sapataria. E o blockchain, na altura ouvi qualquer coisa sobre isso, já não me recordo bem, já foi há algum tempo, em que encurtava todo este espaço. Portanto, o fabricante passava a vender diretamente ao cliente final. Isto é verdade ou é um mito que eu li? Obrigado. Pronto, então, qual é que era a primeira? Desculpe. Estava a pôr... É que o blockchain ia ser a internet 2. Pois, exato, sim, é que eu pus aqui 2 e não escrevi internet, agora já estava a pensar o que é que... Isto está um bocadinho, na verdade, eu acho que as duas perguntas estão um bocadinho ligadas. A internet 2 ou se calhar até a internet 4, não é? Não sei o que é a internet 2. O que eu quero dizer com a internet 2 é que a internet vem mudar tudo, não é? Portanto, o blockchain vinha mudar tudo também. Basicamente é isso que quero dizer. O mundo não é nada do que era há uns anos atrás, antes da internet. E, portanto, era isso que eu queria dizer com a internet 2. O blockchain, e na verdade são as duas coisas que disse, não é? Portanto, em teoria, o que é que o blockchain permite? Permite eliminar os middlemen todos. Okay? Claro que se eu quero comprar sapatos ao vendedor que está em Guimarães, é assim, eu consigo comprar o sapato, mas não consigo eliminar. Se eu precisar do distribuidor, se eu precisar da empresa de transportes, há coisas que eu não consigo eliminar. Sim, mas elimino uma série deles que estão a ganhar 30% de margem cada um, por exemplo, não é? Se for só o distribuidor, é o custo da distribuição, não é? Depende do produto que eu tiver. Sei lá como é que se apanha isto para os sapatos. Eu posso lhe dar o exemplo do browser que estávamos a ver aqui. Okay? O que é que aquele browser permite? Permite ao dono, a quem faz o anúncio, okay? Quem coloca o anúncio para ser clicado na internet, permite eliminar as agências. Porquê? Porque não precisa ter a agência para estar a recolher o número de telefone, para estar a recolher o e-mail, para estar a recolher o que quer que seja, e recompensa diretamente o utilizador final, em vez de estar a pagar à agência, através da utilização do blockchain, ok? Eu faço o download daquele browser, eu tenho anúncios para ver, vejo se quiser ou não passo intermediário nenhum e quando clico naquele anúncio, o browser automaticamente recompensa-me logo, em vez de ir a recompensar agências ou algo ali pelo meio. Aqui eu acho que quando se diz que eu com o blockchain relaciono-me, elimino porque é o próprio utilizador que faz a manutenção é o próprio utilizador que faz a manutenção do blockchain. Eu, para receber bitcoins, eu tenho que ter chaves. E se tenho que ter chaves, eu posso validá-las. Aqui no caso dos sapatos, como é assim, sei lá o que é que pode ser eliminado. Eventualmente, é assim, se eu colocar o processo de produção de um sapato num blockchain em que o sapato utiliza, sim, elimina pelo menos os catálogos, não é? Portanto, que eu não preciso ter ali alguém a vender-me aquele sapato que tem X% de pele, disto, aquilo ou do outro, porque eu posso sempre ir dentro do blockchain e ver essa informação. Se calhar numa indústria em que isso é mais visível, a vantagem do blockchain, se calhar é na indústria alimentar, com a traçabilidade do produto.
em que é impossível, no fundo, dizer que o produto vem de uma determinada origem ou que passou por, ou que tem determinados prazos que não tem, não é? Em termos de segurança alimentar, se calhar o blockchain é uma tecnologia que pode ajudar nessa parte. Dando um exemplo em termos de indústria, não? É um bom exemplo. Eu, por acaso, conheço um caso concreto e é no Brasil, e quem aqui é do Brasil de certeza que conhece a marca que eu vou falar. Há uma marca no Brasil que é a do Bem. E a do Bem vende, essencialmente, ela é uma marca que foi criada no Rio de Janeiro e eles vendem sumos de laranja e coco e água de coco, etc., que são orgânicos, portanto, que não têm poluição, etc., etc. Então, eles criaram uma para a água de coco. Ok? Eles compram os cocos na Bahia. Então, o que é possível hoje em dia e que foi através da utilização do blockchain? Eu, quando estou, por exemplo, no Pão de Açúcar, como está no Brasil, os pacotes de água de coco da do Bem, eles têm um blockchain próprio em que eu, com o meu telemóvel e apontando para um QR Code daquele pacote, ver quantos cocos, a água de quantos cocos é que estão ali dentro, ok? E como é que isso é possível? E eu depois posso ir validar se realmente aqueles cocos estavam ali dentro ou não, ou seja, os cocos quando são colhidos, ou seja, quando começam a ser abertos, cada um desses cocos vai para dentro do blockchain, cada um deles tem uma identificação, tipo como se fosse um código de barras, ok? Portanto, e se eles foram colhidos 2.000 cocos, portanto vai ser o sumo daqueles 2.000 cocos que estavam num determinado sítio, que vai ser retirado e que vai ser embalado, e que vai ser, neste caso, metido dentro dos pacotes. E eu consigo ter o tracking completo até ao pacote de quais é que eram os cocos que realmente foram colhidos naquela altura e que deram aquele líquido específico que está ali dentro do pacote. Isto faz com que seja no limite e lá na frente, se aquilo deu X litros de água de coco e se foram colocados à venda 5.000 embalagens, não pode haver 5.001, ok? Porque já não podia ser daqueles cocos, porque no momento em que foram colhidos, cada um deles foi associado a um token específico. Não há mais ninguém a fazer perguntas, posso fazer? Eu posso? Força, claro. Então, se os bitcoins são limitados, vão começar a subir, já valorizaram muito, não é? Pelo que eu percebi, não é? Mas vão continuar a valorizar muito, porque eu isso não sabia, estão mesmo fechados a 21 milhões, disse-me, não foi? Sim. E, portanto, é isso. E portanto, vão continuar a subir. Vão subir desalmadamente? Olha, eu vou-lhe dizer, é assim, do ponto de vista, eu sou da área financeira, ok? Portanto tenho que ter, obviamente que ninguém sabe o que é que vai acontecer ao preço de nenhum ativo, não é? Porque senão, isso é a bola de cristal. É assim, eu costumo dizer que investir em Bitcoin, não. Se chamarmos a palavra investir. E porquê? Porque o Bitcoin é tudo aquilo que um investimento não deve ser. Não é regulado, é volátil, não tem nenhuma câmara de compensação. Nós é que somos responsáveis pela guarda daquilo, porque se perdermos nunca mais recuperamos. Portanto, e é altamente volátil, altamente especulativo, é tudo aquilo que o investimento não deve ser. Portanto, se utilizar a palavra investir em Bitcoin, não. Comprar Bitcoin, eu pessoalmente acho que sim. Agora, se vai subir, onde é que vai? Ou seja, é assim, não se sabe, portanto é assim, é muito, quando estamos em níveis de preço onde nunca tivemos, ou já tivemos, mas é complicado. Eu pessoalmente, acho que isto ainda está no início, ok?
Mas eu já dizia ao Filipe, isto ao Filipe há 2 anos, e acho que ainda está no início. Porquê? Porque o próprio exemplo, porque o Bitcoin, não é que o Bitcoin vá ser a moeda de preferência para ser utilizada para andarmos aí a pagar a BIC, isto, aquilo e o outro, que não vai. O Bitcoin ganhou, por ser o primeiro blockchain, ganhou, foi um pouco o estatuto de reserva de valor e de padrão de toda esta indústria. Assumiu um pouco para esta indústria aquilo que o ouro assumiu para a indústria financeira. O ouro é uma reserva de valor. Okay? Como eu estava a dizer que aqui há uns anos, ou nos anos 60, o ouro custava 30 e tal dólares, agora custa 1000 e tal. Portanto, também foi uma subida absolutamente exponencial. E, na verdade, o ouro é a reserva de valor e é o padrão das moedas. E se for aí entrar em algum sítio e tentar comprar alguma coisa com ouro, chamam a polícia e levam-me preso. Ou seja, ele é o padrão de algo para o qual não tem utilização. Eu acho que o Bitcoin ganhou um pouco também esse estatuto, digamos assim, porque as coisas dentro desta indústria do blockchain são avaliadas em Bitcoin, são cotadas em Bitcoin, são faladas em Bitcoin. Ou seja, o próprio crescimento da indústria levará, atenção que isto é só a minha opinião, ok? Portanto, mas levará a um crescimento de valor orgânico do Bitcoin pelo lado da indústria. Enquanto mais moeda pura e dura, obviamente quando assistimos à emissão de dólares e euros, e no Brasil também já falam para que era boa ideia imprimir uns reais, é natural que investidores, o mundo institucional tenha que olhar para alternativas, não é? Parece-me que o Bitcoin, por todas as características que tem, de estar blockchainizado, de ser transparente, de já existir há 12 anos a funcionar 365 dias por ano, 24 horas por dia, nunca foi imaculado, nunca ninguém conseguiu atacar. Obviamente que me parece que vai continuar a ganhar um estatuto de reserva de valor que o ande levar para valores mais altos. Na minha opinião, ele só não está a valores mais altos, e já bem mais altos, porque a indústria financeira tradicional não conseguiu resolver o principal problema, que é isto de ser um blockchain. E o que é que isso implica? Vamos imaginar, por exemplo, um fundo soberano norueguês, que é o maior fundo soberano no mundo, ou hedge funds gigantes, ou fundos de investimento gigantes, ou o que seja. Obviamente que esses fundos investem consoante o que está na cartilha de investimento. Não pode ser porque o gestor agora lembrou-se de meter dinheiro aqui ou ali e vai meter. Portanto, para esse grande investimento há uma série de regras que têm que ser cumpridas. Entre elas, havia o tema de não haver produtos derivados, agora até já isso vai, é preciso fazer algumas coberturas. Agora, o Bitcoin tem o problema da posse e a indústria financeira ainda não conseguiu resolver isso. Porque, por exemplo, eu sou um fundo soberano norueguês, eu vou comprar um bi ou um tri de ações da Apple, ou vou comprar um bi ou um tri de mercado americano. Eu ao comprar aquelas ações, eu, fundo soberano, coloco aquilo na custódia de um banco, ou de vários bancos, coloco aquilo sob custódia da JP Morgan, coloco aquilo sob custódia da Bolsa, ok? E aquilo faz parte do meu ativo. Ou seja, é meu, neste caso é do fundo soberano. Ou seja, há ali uma série de regras que conseguem comprar, além de que depois ainda posso fazer mais umas opções a isto e defender o preço, etc, que há muito. Ou seja, mas há a posse. Se eu quiser depois pegar nas minhas ações e emprestá-las a alguém que as queira vender para shortar o mercado, etc, portanto, eu consigo sempre fazer isso e há a minha posse, há a posse daquele, há isto garantido pelo contrato. Ora, o Bitcoin tem um problema, que é um blockchain. Ou seja, na verdade, nunca ninguém, seja lá quem for, tem realmente a posse do ativo.
seja, se o fundo soberano norueguês quiser comprar Bitcoin, na verdade ele não vai comprar Bitcoin, porque na verdade ninguém compra Bitcoin. O que nós temos é um acesso, que é nosso, àquele blockchain que nos permite movimentar, fazer movimentos dentro do blockchain, que me permite ter acesso àquelas chaves que, por sua vez, essas chaves é que têm os bitcoins, ou que têm os tokens. Portanto, a indústria financeira ainda não conseguiu resolver este problema, que é um problema muito chato. Eu vou comprar, então, mas é meu? Tenho, não. Tens acesso, mas na verdade não é teu. Portanto, então, mas eu não posso colocar isso numa câmara de compensação, eu não posso colocar isso num custodiante. Epá, não, porque aquilo está dentro do blockchain e não se pode lá tirar. Ou seja, não posso pegar nos bitcoins e colocá-los em lado nenhum. Aquilo é um blockchain, é um programa informático e tem que estar sempre ali dentro. Portanto, e mesmo a nível de contabilidade é diferente, até a nível jurídico. Uma coisa é ter a posse de, outra coisa é ter o acesso a. São coisas absolutamente diferentes. Uma coisa é eu ter a posse da casa, outra coisa é ter a chave de casa e posso lá ir quando muito bem me apetecer. Portanto, há aqui alguns problemas e o da custódia, para mim, é o mais importante. Para mim, não, é seguramente o mais importante. Que limitam aqui um bocadinho a entrada de outro tipo de dinheiro no Bitcoin ou nesta indústria. Não por desconfiança na tecnologia, não isto, não, mas porque o sistema não está preparado para ter algo que na verdade realmente nunca vai possuir, mas pronto, é um pouco por aí. Mas são 21 milhões, quando tiverem todos minerados, não há mais. Pedro, já agora uma questão. Nós estamos a assistir agora com a pandemia a um crescimento do trabalho remoto, da formação à distância, no fundo uma nova forma de trabalhar, viver, relacionar, aprender. Isto por causa da pandemia. Será possível imaginar que, e há estes cenários, de haver um ataque, um ciberataque tão gigantesco que paralise países, vamos supor, como a Alemanha ou como os Estados Unidos, que de repente todos nos viremos para o blockchain, como por exemplo fez a Estónia? Isso é assim, temos que continuar só na parte agora, o ciberataque é sempre possível e às vezes há agora... Eu quero dizer o ciberataque ser uma espécie de incentivo negativo a que nós vejamos as fragilidades que nós temos na atualidade com a forma como registamos. Por exemplo, se nós temos um portal de saúde, não é? Se nós tivermos um ataque ao portal de saúde, a nossa informação médica, que no fundo é partilhada por todo o sistema de saúde, se uma pessoa vai a um hospital do Serviço Nacional de Saúde, aquilo que é a informação do nosso centro de saúde está à frente do médico, mas se houver um ataque, como é uma informação centralizada, essa informação desapareceu de um momento para o outro. Sim, pode-se eliminar. Isto podemos ir para os impostos, podemos ir para muitas outras informações que estão centralizadas e que de um momento para o outro podem desaparecer. Se houver assim um ataque desse, será que isso será um incentivo negativo à utilização do blockchain? Devia dar era um incentivo positivo, não é? Porque a utilização do blockchain eliminava, pelo menos com a tecnologia que há agora, fala-se depois da tecnologia quântica, já pode conseguir bater essa encriptação, mas pronto. Agora, mas essas coisas acontecem, não é? Essas coisas acontecem e são um bocado quase banalizadas, não é? Porque a quantidade de grandes empresas que lhes roubam os endereços de e-mails e passwords e isso, e estamos a falar de Spotify. O Spotify aqui há um ano ou dois, pura e simplesmente roubaram as contas. O Twitter também já aconteceu, não é? Que têm departamento, têm segurança informática bem desenvolvida e mesmo assim são hackeados.
Temos o caso dos Wix, não é? Venham eles de onde vierem, essas coisas acontecem com bastante frequência. A opinião pública não lhe dá a importância que se calhar devia ter, porque eu não tenho dúvida nenhuma que a informação é roubada muitas vezes. Há coisas que se devia ser mais rápido, nomeadamente isso da saúde, é uma estupidez, nem se entende muito bem. Eu consigo ver as análises que faço num laboratório, mas se fizer noutro já tenho que ter outro acesso. Vamos colocar tudo dentro de um blockchain ou do Ethereum que dá para essas coisas e pronto, não é? Coloco a informação ali dentro, encripto, e só eu é que tenho acesso. Portanto, há coisas que não se perceberam ainda muito bem porque é que não correm mais rápido. Se calhar precisamos mesmo assim de um ataque mais forte e que as pessoas abram um pouco os olhos para isso, mas a opinião pública não é muito celosa dessas coisas, porque ataques há muitos e muitos até são conhecidos e as pessoas ficam sem as passwords, isto, aquilo e o outro, mas desde que não seja o banco a ser atacado, desde que o dinheiro esteja seguro, as pessoas não têm muita preocupação com isso. Por acaso, um dos maiores roubos que já existiu foi perpetrado por uns hackers norte-coreanos no Banco Nacional um banco do Bangladesh, não sei se é o Banco Nacional do Bangladesh, de $1.000 milhões. Quer dizer, num país como o Bangladesh deve fazer mesmo falta. Pois, claro, obviamente que faz falta, mas é como eu estava a dizer, não, acho que as pessoas não é um tema sensível às pessoas, a informação que se põe online, a privacidade online, basicamente desde que o dinheiro do banco esteja seguro e não haja ninguém lá vai tirar o dinheiro, e se forem, desde que depois o banco reponha o que lá estava, e desde que não sejam apanhadas em pornografia, o pessoal está descansado com o que se passa na net, bem mais com o que devia estar, na verdade. O Bruno Figueiredo queria colocar uma questão. Também, se não estão a levantar a mãozinha, também pode fazer como ao Bruno e colocar no chat, a dizer que querem colocar uma questão. Boa tarde a todos, obrigado por esta palestra. Gostava de comentar só o seguinte, portanto, eu já pesquisei e li muito sobre Bitcoin há muitos anos atrás, agora já há muitos anos que não tenho qualquer informação, mas lembro-me que na altura que pesquisei e que vi, lembro-me inclusive do original e do grupo, ou pelo menos tinha um nome japonês, ou um grupo japonês na altura que Satoshi Nakamoto, sim. Exatamente. A questão é, da forma como me explicou e se constatou que efetivamente não há uma administração central, não há uma organização central que comanda, no fundo, todos estes controlos, ele é feito na dependência de cada um, de quem está ligado nessas cadeias. A verdade é que também, hoje em dia, não há uma criptomoeda, segundo o que se diz, há dezenas, centenas, milhares já delas, portanto, não é só o Bitcoin, há muitas outras, muitíssimas outras. Como é que durante este período de tempo todo, quando assistimos a uma evolução tão grande, que efetivamente assistimos à evolução, à explosão completa da internet, todos os mecanismos ligados ao digital, com o surgimento de tantas centenas ou milhares de criptomoedas, ainda não conseguimos estar num ponto em que efetivamente começa a ser utilizada pelo utilizador comum. Porque nós sabemos que há muita gente utilizada em determinados meios, sabemos também que há pessoas muito conhecidas ligadas à área da tecnologia que começam a utilizá-la e a patrocinar um pouco também todo este tipo de consumo e de comércio com este tipo de moedas, mas a verdade é que não atingiu um ponto em que o utilizador comum, que não tenha grande conhecimento, que efetivamente possa investir ou possa dar alguns passos. Um outro ponto desta questão, que eu queria também acrescentar, é a questão do token, porque efetivamente o token não passa de uma senha eletrónica gerada aleatoriamente, que podemos usar, tem programas muito simples e comuns no dia-a-dia. Eu no meu trabalho utilizo diariamente um token para aceder ao meu CRM ou para aceder à minha base de dados, não posso entrar nas aplicações da minha empresa sem utilizar o token gerado automaticamente. E hoje em dia também é muito comum,
porque os sistemas bancários tradicionais também estão a utilizar a questão da mensagem, do código aleatório, para verificação exatamente de identidades. Isso é uma coisa que já está cada vez mais presente nos nossos dias. É possível que isto venha, de alguma maneira, a ter um crescimento maior agora, nesta fase em que há, como o professor Filipe falou há pouco, nesta questão do confinamento, de acelerar um pouco também esta utilização desta criptomoeda, de acelerar um pouco também esta questão da necessidade de utilizar algo mais digital, sendo que os bancos tradicionais também evoluíram para o digital de uma forma abrupta. Neste momento todos eles têm as aplicações, os netbancos, e podemos fazer tudo sem precisar de ir ao banco fazer nada. É basicamente era isto. Sim, não, são comentários e perguntas que fazem todo o sentido. É verdade, é assim, o famoso mainstream do Bitcoin ou de outras criptomoedas acabou por não chegar. É assim, eu pessoalmente, e obviamente que a existência de milhares de criptomoedas, isso aí existe porque as pessoas vão criando e é um bocado aquela lógica só de ganância e de preço e tentar criar alguma coisa que alguém compre. Pedro, eu segundo julgo, só interromper um bocadinho, eu segundo julgo até é bastante fácil, qualquer um de nós pode criar uma criptomoeda. Sim, claro. Aliás, se fores um utilizador, por exemplo, dentro do Ethereum, do blockchain Ethereum, podes criar em 2 minutos crias uma criptomoeda, depois é uma questão de contares uma história à volta daquela criptomoeda e se alguém quiser comprar, ótimo. Portanto, vamos lá ver uma coisa. O mundo das criptomoedas é um mundo ainda do faroeste. Vamos deixar o Bitcoin de lado. Bitcoin e mais um par delas. É um mundo do faroeste em que há muitos esquemas, pirâmides e gente a tentar ganhar dinheiro na ignorância de outras e pessoas pessoas que tentam ganhar dinheiro por um lado e pessoas que são altamente gananciosas pelo outro e em que pensam que o Bitcoin custava centavos aqui há 12 anos e agora custa 8.000 euros e se tivessem comprado na altura centenas de Bitcoins agora estavam milionários e não tinham mais que trabalhar. Portanto, é o facto de haver muita gente que gostava, que tenta repetir esta história, que faz com que haja outro meio mundo a criar novas moedas e a vender a história que isto pode ser o próximo Bitcoin e vais ficar milionário. Portanto, aqui temos uma questão de faroeste, ponto final. Agora, na verdade, nenhuma delas, e há algumas que são, ao contrário do Bitcoin, há algumas que são ótimas para serem moedas, que são muito rápidas, são instantâneas, têm custos de envio, para lá de baratos. Na verdade, nenhuma delas conseguiu ser a moeda. Eu pessoalmente acho que nós não vivemos numa sociedade ainda preparada para em que a maior parte do dinheiro não é controlado e não é garantido e não é explicado pelo governo. As pessoas não estão ainda preparadas para isso. Além das dificuldades tecnológicas que isto ainda tem. É assim, não nos podemos esquecer que quem nasceu com Bitcoin em 2008 está a fazer 12 anos este ano. Ou tem 11 ou estão a fazer 12 anos, não é? Portanto, e quando falamos em Bitcoin podemos falar, porque provavelmente tem mais aceitação, as moedas que hoje em dia há nos jogos, não é? Portanto, os jogos, esses jogos que estão sempre a ser utilizados, esses jogos têm uma dimensão tal de utilizadores que têm a própria moeda lá dentro, não é? Eu tenho que pegar em euros e comprar lá uma moeda qualquer para jogar o Board ou não sei o quê, porque senão não consigo comprar armas lá dentro, não consigo comprar vidas, não consigo fazer nada e preciso mesmo ter aquela moeda específica. Portanto, acabam por ser ecossistemas muito grandes que utilizam aquela moeda. Agora, pensarmos numa moeda que vai ser utilizada como é os euros ou os dólares, eu pessoalmente vejo isso muito difícil. Acho que tem que passar aqui muito mais anos, temos que passar gerações, porque há uma questão mental, há uma questão cultural, há uma questão de habituação ao dinheiro, de confiança no Estado, em que precisamos disso. Agora, não tenha dúvida nenhuma que o dinheiro vai ser totalmente digital
e que o dinheiro vai ser utilizado numa lógica de blockchain, okay? Com o tal cripto-euro ou cripto-dólar, okay? Que vai facilitar os envios e vai colocar aí os bancos à rasca, mas não há outra maneira, com o tal 50% mais um que eles vão continuar a guardar para poderem intervir caso haja alguma coisa, isso aí eu não tenho dúvida nenhuma. Depois provavelmente daí será depois mais fácil passar para o resto, porque não nos podemos esquecer que mesmo a utilização de um cripto-euro ou um cripto-dólar obriga a que as pessoas tenham alguma destreza de criar uma wallet no telemóvel ou o que seja, não é? Portanto, estas coisas são feitas com alma calma. Sendo que, Bruno, também há um ponto que nós não nos podemos esquecer, e eu dou-lhe o exemplo o exemplo do Facebook, ou até o exemplo do próprio iPhone. Há coisas que, pelas suas características, e o blockchain é um pouco assim, de repente conseguimos olhar quando estava a iniciar. Vamos pensar, por exemplo, só no Facebook. O Facebook iniciou-se em 2005 ou 2006, não faço a menor ideia. O que nós sabemos é que em 2010 ainda havia muito poucas pessoas com Facebook. Ou nem toda a gente tinha Facebook. 2010, 2009 foi quando o pessoal começou a entrar todo. Em 2008 havia muito poucas pessoas com Facebook, seguramente. E depois, se olharmos para 2014, toda a gente tinha Facebook, até a minha avó. Agora, se lhe perguntar, mas onde é que, dentro daqueles 5 anos, qual é que foi o ano, ou qual é que foi o acontecimento, ou qual é que foi ali o trigger que fez mudar? Na verdade, não sabemos. O que a pessoa tem a percepção é que, no momento, não havia, e depois já havia. Estas coisas, às vezes, espalham-se assim, tipo tsunami, não é? Vem com calma. Um pouco como a utilização do e-mail, não é? Ali, quem é que utilizava e-mail? Em 2000, 2001, já depois do crash das .com, na verdade, nem toda a gente tinha e-mail. E de repente, em 2000, 5 anos depois, em 2007, 2008, aí toda a gente tinha e-mail. Quando é que foi? A pessoa não percebe muito bem, não é? Como é que estas coisas acontecem e como é que mudam, e pronto. Em 2004 ou 2005, a pessoa para colocar na net, no MSN, uma foto do pescoço para baixo era uma chatice, de repente agora coloca-se tudo. E o que é que mudou? Quando há coisas que se alteram, sem que depois nós olhamos e não conseguimos, e mesmo a olhar depois à frente, não conseguimos me identificar muito bem. Eu acho que a blockchainização das indústrias vai ser assim um pouco, e se calhar, para estarmos à vontade, em 2030, se estivermos aqui a falar, isto é tudo tão banal, vota-se em blockchain, faz-se o marketing todo em blockchain, e depois olhamos quando é que foi. Pronto, e é assim, são as gerações que crescem, não é? Que em 2030, estes miúdos que agora têm 12 já têm 22, já jogaram, as coisas às vezes mudam assim, mas é verdade, já passou muito tempo e o tal mainstream que devia existir não existiu. Quanto às outras criptos, é a ganância de uns e a vontade de explorar a ganância dos outros, é que faz isso, é um faroeste. Mais questões? Estamos mesmo na reta final, por isso, últimas questões que queiram colocar. Isto é como nos casamentos, falem agora ou calem-se para sempre. Acho que o Homer estava a levantar outra vez a mão. É mais fácil quando levantarem a mão ou puserem no chat, porque às vezes podem não ser visíveis, depende se estão aqui na janela, às vezes podem não estar. Mas no caso do Homer, por acaso apareceu. Força. Eu ia aproveitar aqui o Pedro para lhe perguntar também, enfim, tem a ver com a sua área e não tem a ver tão diretamente com o criptomoeda, mas vou aproveitar. Eu sou da gestão e tenho aqui uma dúvida relativamente à questão do dólar, que na verdade, por mais que imprimam, ele nunca desvaloriza tanto como ele achava que já devia ter desvalorizado. Pode-me falar só um bocadinho, eu sei que não é bem o tema, mas já agora vou aproveitar o Pedro para se não se importa, obviamente, o Filipe, para lhe fazer esta pergunta. Porque é que o dólar continua sem desvalorizar quando continua ali a máquina rotativa, bum, 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 e isto não desvaloriza? É impressionante.
Na Europa também há a máquina rotativa, não é? Também há. Bolas, até não há, então. O euro. Ui, então o Não, BCE também é. Compraram mas está bem, mas enfim. Mas Não, agora atingiu. Foi o que eu disse, foi um tri no mês de abril, não é? Um tri é 5% do PIB americano. A pessoa a pensar como é que 5% do PIB americano é imprimido em dinheiro num mês, não é num ano, realmente é assustador. E se fosse no Zimbábue, eram as notas de $1 trilhão zimbabuanos. Mas foi assim, não é? O Zimbábue foi assim. Eu pessoalmente a única razão que vejo é que é assim, primeiro, o dinheiro continua, porque o dinheiro não vem de helicóptero, não é? Portanto, ele continua a ser colocado através dos bancos e através dos agentes financeiros. Portanto, é assim, depois continua a ir para Wall Street, não é? Portanto, o dinheiro está a comprar, só isso é que justifica que continua a ir para ações, não é? Mas os mercados não penalizam isto? Não desvalorizam mais a moeda? Os mercados não penalizam isto porque o dinheiro, porque está a ser imprimido dinheiro, então, só, assim, é esquisito e é uma loucura, mas o que é que a pessoa há de fazer? É que o dinheiro tem um destino, não é? O dinheiro vai diretamente para Wall Street. E é por isso que ontem subiram quase 1000 pontos outra vez o Dow Jones, ou seja, parece que não aconteceu nada, temos os números do desemprego maiores da história, temos todos esses números que estão todos a recordes negativos e a bolsa não cai porque esse dinheiro que está a ser imprimido entra no sistema através dos agentes financeiros, entra no sistema através do Wall Street. E depois temos outro pequeno ponto, é que é assim, o dólar ser moeda refúgio, ganhou outra vez. É assim, quando há estas coisas, as pessoas querem ter dólares, não é? E o mundo inteiro continua a querer ter dólares. Agora, como é que isso se vai resolver? Não, e é isso que não se percebe, não é? Como é que isso continua a existir e a ser assim? É essa a minha grande questão. É por isso que, como estas coisas têm que ir para algum lado, é por isso é que eu digo, investir em Bitcoin não, comprar Bitcoin sim. Muito interessante a parte desta parte da moeda refúgio, até mais por causa da fraqueza das outras moedas. Por isso é que a relação euro-dólar, apesar de ambos estarem a imprimir agora, não é? Se mantém porque elas são moedas de refúgio. Porque quando uma pessoa tem, por exemplo, sei lá, liras turcas, rupias indianas, aí há um risco que é muito maior, não é? Sim, então as moedas, olha, o que não é bom ter agora de certeza é o real, pá, que tem sido a moeda mais desvalorizada do mundo, pá, tem sido uma loucura, não é? Sim, nestas alturas de crise já se sabe que as moedas de economias emergentes levam sempre, não? Agora isto é uma situação altamente caricata e na verdade, não, porque o dinheiro continua a ser imprimido, pá, as empresas estão lá, as bolsas estão em máximos, na Europa vivemos aquela situação, não se imprime dinheiro para o helicóptero, mas imprime-se dinheiro para comprar a dívida das empresas, ou seja, a empresa emite dívida, o Central Europeu compra essa dívida, portanto, e depois emite mais dinheiro para comprar mais dívida, ainda paga dividendos, não sei, depois temos juros negativos. Não é? E pronto, é assim, em conclusão, compra Bitcoin, realmente é a única coisa que faz sentido, sabe-se exatamente o que é que vai acontecer, ali ninguém mexe, e é isso que também tem suportado um bocadinho depois estas indústrias, não é? Agora, porque é que a bolsa continua a subir? E vai continuar a subir, enquanto eles continuarem a imprimir dinheiro, vai continuar a subir, porque não vai parar. Então, vamos ver. Como é que vai parar? O dinheiro tem que entrar na economia. Entra por Wall Street. Enquanto entrar por Wall Street, não há hipótese. Eles vão continuar a imprimir e aquilo vai continuar a inchar. Vamos cá estar, ainda vai ser na nossa geração que vamos ver qualquer coisa acontecer. Mais um 29, pode ser que ainda seja na nossa geração. Vamos ver. Agora, não sei. Se alguém perde aquilo, o risco nos Estados Unidos para mim é político. É ir ali alguém para a Fed que isto acabou, há quem dever, aconteça o que acontecer e diz que agora não há mais disto, e os mercados vêm por aí abaixo, cai, o dólar desvalor, não se sabe bem isso, o que é que pode acontecer. É a mesma coisa na Europa também, não, agora estamos em proporções bíblicas. Não é?
Já agora, mesmo para terminarmos, que aplicações mais originais tens encontrado em termos da utilização da tecnologia de blockchain? Então, olha, aquele browser que te dei o exemplo, pá, a Odoo é bastante interessante enquanto rede social. Epá, eu tenho a aplicação, embora aquilo não seja vendido aqui em Portugal, é vendido na China e no Japão e em alguns países asiáticos, que é um router chamado Mogu Tech. O que é que faz aquele router? Portanto, tu, quando não estás a utilizar a internet, epá, alugas ou estás a subalugar o teu router de casa que cria uma rede própria. É como se fosse um node, é um node do blockchain, e depois vai sendo recompensado com tokens pela utilização do teu router. Sempre que não estás a utilizar a internet e tens a internet disponível, estás a alugar a tua passagem do teu router como node de um blockchain. É muito interessante, por acaso, o conceito é mogutech.io. Aquilo é vendido no Japão, é vendido na China e há de chegar à Europa também, brevemente. É muito interessante. Isso se calhar com o conceito 5G... Era exatamente o que eu estava a pensar. Sim, é a Internet of Things, e só que o 5G é que vai lá. Há um blockchain chamado IOTA, que é muito interessante, que está feito, está mesmo só à espera do 5G, em que blockchainiza as coisas todas que tens dentro de uma casa. O frigorífico fazer-te a lista das compras, ou as luzes acenderem enquanto estás a chegar a casa, ou o aspirador ligar-se sozinho. Portanto, e aquilo tudo, os eletrodomésticos todos comunicam também pela utilização do token, também é muito interessante. Chama-se IOTA. IoT, Internet of Things, é brutal, mas isso precisa do 5G porque senão não há rapidez suficiente para isso. Muito bem, não sei se há mais alguma questão, vou fazer como nos leilões, há alguma questão 1, alguma questão 2, rematado. Ora, antes de mais agradecer toda a informação, todo o manancial de conteúdo que o Pedro Borges nos deu aqui. Esta é uma área complexa. Eu pedi ao Pedro justamente para nos ajudar a navegar nisto, porque esta é qualquer coisa que eu vejo muita gente a falar e a não perceber exatamente o que está a dizer, a abanar a cabeça e pronto, a pensar, bom, é melhor que eu abane a cabeça e dê a ideia que estou a perceber alguma coisa, porque senão vou parecer inculto. E temos que aprender muito. Eu hoje também aprendi, eu me confesso que ainda tenho muito para aprender no blockchain, porque eu acho que há uma componente tecnológica que é efetivamente complexa de entender, mas tenho a convicção, por aquilo que tenho visto como aplicações do blockchain, que efetivamente esta é uma via de futuro, em que vamos ver indústrias a serem completamente transformadas por causa do blockchain. Aquilo que eu perguntava ao Pedro Borges é quase uma crença que eu tenho. Eu acho que são momentos como, por exemplo, esta pandemia que nos fazem mudar a forma de trabalhar. Eu estive recentemente na Estónia, por isso é que eu dei o caso da Estónia, e eles lá explicaram muito bem. Eles tiveram um ciberataque de proporções para a Estónia bíblicas, porque eles têm votação eletrónica, têm tudo, o governo é todo eletrónico, têm o sistema de irresidentes, não é? É possível ser irresidente na Estónia e tudo isso foi posto em causa de um dia para o outro por um ciberataque gigantesco. E aliás, o próprio Centro Especializado de Combate a Ciberataques da NATO está na Estónia, não é por acaso, porque eles estão na linha da frente de qualquer ciberataque e as guerras cada vez mais estão a combater
por ciberataques. Não é por acaso que a Coreia do Norte desenvolveu unidades específicas de ciberataque. Há 2 investimentos que estão a ter em termos militares, ciberataques e nuclear. Por isso, têm lá aquelas tropas para aparecerem nas paradas, mas o grande potencial da Coreia do Norte é os ciberataques e o nuclear. O resto, podemos dizer, é folclore. Pronto, foi muito importante e as vossas questões também nos ajudaram a compreender e também a também compreender o que é que nos falta saber. Por isso, aconselho vivamente a que continuem a olhar para esta temática, porque esta é uma das tendências certamente do futuro. Por isso, sem mais delongas, muito obrigado, Pedro, muito obrigado pela vossa participação. Não sei se o Pedro quer despedir-se. Sim, Eu deixava as últimas palavras para o Pedro e muito obrigado a todos. Não, só agradecer também e cumprimentar-vos a todos e obrigado pelo tempo que tiveram aqui a ouvir-me e pronto, e boa sorte aí para a pós-graduação que estão a tirar. Eu por acaso gosto muito da área, gosto muito, infelizmente o meu gosto é inversamente proporcional ao meu conhecimento, gosto muito mas não percebo nada. Pronto, e boa sorte e obrigado mais uma vez por este bocadinho.